Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere conosco aqui na TV Justiça. É o Plenárias que já está no ar. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 26 e 27 de abril de 2023. Karina, uma semana marcada pelo início de julgamento de processos, perspectivas para as próximas semanas e decisões efetivamente tomadas, fechando o ciclo de alguns dos julgamentos previstos para esta semana. Olha só, Cadu, na pauta de julgamentos desta quarta e quinta-feira nós tínhamos vários processos pautados, mas dois grandes temas foram trazidos nas sessões dessa semana. Na quarta e na quinta-feira, os ministros acabaram concluindo o julgamento de um recurso extraordinário que questionava uma decisão do Tribunal da Bahia que determinou que o município de Salvador pagasse o piso nacional para os agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, da forma como fixado na legislação. E o questionamento era para saber se era constitucional essa fixação do piso nacional e se esse valor deveria ser seguido também pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, devendo ser custeado pela União. Os ministros concluíram por maioria de votos, acompanhando o voto do relator ministro Alexandre de Moraes, que já havia votado no plenário virtual, num sentido e acabou evoluindo no seu voto, trazendo como fundamento uma evolução tanto da legislação quanto da própria Constituição sobre esse tema, dizendo, olha, a fixação desse piso por lei federal vem determinado na própria Constituição, em razão de uma emenda à Constituição de 2022, e o custeio pela União também está definido na Constituição por força de uma emenda à Constituição de 2010, a emenda 63. Então, em razão dessa evolução e dessa política nacional do Sistema Único de Saúde, os ministros formaram uma maioria, confirmando o entendimento do ministro Alexandre de Moraes de que é constitucional e que os estados, o DF e os municípios devem sim seguir esse piso nacional fixado na legislação federal. Concluído esse julgamento, ainda ficou faltando a fixação da tese, uma vez que a gente sempre fala, trata-se de um recurso extraordinário, um tipo de recurso que cabe somente aqui no Supremo Tribunal Federal e que quando chega um tema aqui no Supremo, deve ser reconhecida no primeiro momento se aquele tema ele alcança outros processos que estejam discutindo a mesma, vamos dizer assim, a mesma coisa. Então, é preciso que haja, num primeiro momento, o reconhecimento daquele recurso ou daquela discussão, se ela tem uma repercussão de natureza jurídica, política, econômica e ou social. Uma vez reconhecido, vindo a plenário, esse resultado deve ser aplicado a tantos quantos forem os processos sobre o mesmo tema que estavam aguardando essa decisão no Supremo. E é o caso desse recurso extraordinário, justamente porque o que se questionava era esse piso nacional, se deveria ser aplicado ou não pelos entes subnacionais, que foi muito falado durante as sessões do Supremo, durante esse julgamento. Entes subnacionais seriam os entes da federação também, que além da União, que é quem vai custear, seriam os entes Estado, município e o Distrito Federal. Então, essa decisão do Supremo deve ser aplicada pelos demais tribunais nesses outros casos que estavam parados, vamos dizer assim, sobrestados, aguardando a decisão do Supremo. Essa tese deve ser fixada em um outro momento que não aconteceu nessa semana. Mas o resultado já foi lançado, o piso é constitucional, a União que custeia, gratificações e outras circunstâncias podem ser concedidas pelos estados, município e Distrito Federal, mas o piso nacional fixado pela União deve ser seguido. E logo em seguida, ao julgamento desse recurso extraordinário, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, chamou a julgamento 4 ações, das quais ela mesma é a relatora. E nessas 4 ações, chamadas Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, mais conhecida como ADPFs, o que se questiona, os partidos políticos autores dessas ações questionam no Supremo um decreto do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que em 2022, um dia depois do Supremo Tribunal Federal ter condenado criminalmente o deputado federal Daniel Silveira, concedeu um indulto individual para extinguir a pena que havia sido aplicada pelo Supremo em razão da condenação. E o que está sendo questionado é justamente que esse indulto,
que acabou extinguindo o que o próprio Procurador-Geral da República disse no seu parecer e confirmando a sua manifestação, exclui os efeitos primários da pena, então aquela condenação de pena privativa de liberdade, mas não exclui os efeitos secundários da pena, que é a inelegibilidade e a perda do mandato. Mas o que se está sendo questionado é essa situação. O Supremo condenou, mas ele não vai cumprir a pena em razão deste indulto. E o que se traz como argumento fundamental ou principal nessas ações é de que estaria havendo, em sendo mantido o indulto, o desvio de finalidade, porque não haveria um interesse público para a concessão do indulto. E diz também que esse indulto ele deveria ter um caráter humanitário, e que não é o caso, que estaria beneficiando o fato do deputado federal ser aliado político do ex-presidente da República. Então, os ministros devem analisar nessas ações se há alguma inconstitucionalidade para se manter ou não o decreto de indulto. Ou seja, se mantém o indulto, são afastados os efeitos primários da pena, da condenação, que é o cumprimento, a execução da pena, mas mantidos os efeitos secundários. Mas o que eles buscam de verdade é que o indulto seja declarado inconstitucional e que o deputado efetivamente cumpra a pena que o próprio Supremo acabou condenando. Nessa semana, como eu disse, o julgamento foi iniciado, apenas relatório e sustentações orais. A ministra Rosa Weber prometeu que esse deve ser, na próxima semana, o primeiro julgamento a ser retomado na sessão plenária. E você, claro, amigo da TV Justiça, vai acompanhar ao vivo conosco no Direto do Plenário e também os principais momentos aqui no Plenárias. E todos esses argumentos que foram apresentados, vamos ver em detalhes agora nas reportagens produzidas pela TV Justiça. Agora, antes, em relação ao plenário presencial, a gente confere destaques do plenário virtual. O Supremo Tribunal Federal invalidou um trecho da Lei Orgânica do Distrito Federal que atribuía à Câmara Legislativa a competência para julgar governador por crime de responsabilidade. Em sessão virtual, o plenário, por unanimidade, julgou procedente o pedido da Procuradoria-Geral da República. Detalhes com Carolina Chaves. A análise do plenário virtual retomou um julgamento que começou em 2005. À época, o relator originário do processo, o ministro aposentado Eros Grau, votou pela procedência do pedido. Segundo ele, se prevalecessem as normas da Lei Orgânica do Distrito Federal, o mesmo órgão seria competente para decidir sobre a procedência da acusação e sobre o juízo de mérito, o que fere a Constituição Federal. O ministro Aires Brito, que também se aposentou, pediu vista dos autos. Coube ao ministro Luiz Roberto Barroso, sucessor de Aires Brito, devolver o processo e apresentar o voto. Barroso seguiu integralmente o relator e destacou que, de acordo com a jurisprudência pacífica da Suprema Corte, ainda que a autoridade em julgamento esteja vinculada a outro ente federativo, apenas a União pode criar leis para a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. A Ordem dos Advogados do Brasil não tem a obrigação de prestar contas ao Tribunal de Contas da União. A decisão é do Supremo e foi tomada, como vimos, em sessão do plenário virtual. Repórter Marta Ferreira. A discussão começou porque o Ministério Público Federal questionou o acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O TRF decidiu que a Ordem dos Advogados do Brasil não tem obrigação de prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Isso devido à natureza diferenciada da OAB, definida pelo próprio Supremo em razão do reconhecimento de sua autonomia e de sua finalidade institucional. O Ministério Público Federal então recorreu ao Supremo alegando que o entendimento do TRF da Primeira Região tinha violado o artigo 70 da Constituição Federal. Para o MPF, por configurar a OAB instituição não integrante da administração pública, mas investida de competência pública, a entidade teria que prestar contas. O recurso foi levado para julgamento em plenário virtual. Começou a ser analisado em 2020. O ministro Marco Aurélio era o relator. Ele aceitou o pedido feito pelo Ministério Público Federal por entender que a Ordem dos Advogados, embora não seja ente estatal,
integrante dos quadros da administração, é entidade pública de natureza autárquica, especial e corporativista, arrecadando contribuições de índole tributária, daí impor-se a submissão ao controle externo. O julgamento foi suspenso e retomado agora. Acabou prevalecendo a divergência aberta pelo ministro Edson Fachin. Ele afirmou que, para cumprir suas finalidades institucionais, a entidade não pode estar submetida ao Estado, pois a atividade da advocacia envolve sempre a possibilidade de conflito com o poder público. No voto, Fachin destacou ainda que a obrigação de prestar contas é de qualquer pessoa natural ou jurídica que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores, quer sejam públicos, quer sejam de responsabilidade da União ou, em nome desta, assuma obrigação pecuniária. No entanto, esta não é a situação jurídica em que se enquadra a OAB, instituição não estatal investida de competências públicas. Assim, por maioria, o Supremo decidiu que o Conselho Federal e os conselhos seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não estão obrigados a prestar contas ao Tribunal de Contas da União nem a qualquer outra entidade externa. E o Supremo restabeleceu a cobrança de ICMS destinada ao Fundo Estadual de Infraestrutura. A repórter Viviane Novaes explica para a gente. O Fundo Estadual de Infraestrutura, conhecido como Funderinfra, foi criado em Goiás por uma lei no final do ano passado para garantir investimentos em obras rodoviárias e beneficiar o setor produtivo. Funciona assim: em vez de pagar o ICMS ao governo estadual, as empresas fazem a opção de contribuir com o fundo e conseguir benefício ou incentivo fiscal. O Funderinfra arrecadou quase 405 milhões de reais só de janeiro a abril deste ano. No começo deste mês, o ministro Dias Toffoli suspendeu cautelarmente a cobrança de ICMS destinada ao fundo a pedido da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Mas agora, no julgamento pela Corte, a maioria dos ministros reverteu a decisão de Toffoli, restabelecendo a cobrança para o fundo. Eles seguiram o voto do ministro Edson Fachin. Uma das alegações de Fachin é que o STF já havia firmado o entendimento de que a cobrança de ICMS destinada ao fundo é constitucional. No voto, o ministro também lembrou que é oportuno registrar que vigoram vários outros fundos estaduais aportados como contribuições voluntárias, como condicionantes à fruição de incentivos e benefícios fiscais de ICMS. A citar, Rio de Janeiro, Maranhão, Tocantins, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia e Mato Grosso. A decisão foi tomada no plenário virtual, em que os ministros inserem os votos no sistema eletrônico da Corte. E vamos agora para os destaques do plenário presencial do Supremo Tribunal Federal, sessões das quartas e quintas que você acompanha conosco no direto do plenário. Na sessão da quarta-feira, dia 26 de abril, o julgamento no qual se discute o piso, ou melhor, se o piso nacional de agentes comunitários de saúde se aplica a estados, ao Distrito Federal e municípios. Marta Ferreira. Vistoria em casas, terrenos baldios e comércios em busca de focos endêmicos. Inspeção cuidadosa de caixas d'água, calhas e telhados. Aplicação de inseticidas, orientações quanto à prevenção e tratamento de doenças infecciosas e recenseamento de animais. Essas são algumas das atribuições do agente comunitário de saúde e combate às endemias. Uma lei federal instituiu o piso salarial nacional dessa categoria. Uma agente comunitária de saúde do município de Salvador, então entrou com ação de cobrança para que os seus vencimentos fossem reajustados para o valor correspondente ao piso nacional. O Tribunal de Justiça da Bahia decidiu a favor da agente e o município de Salvador recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O julgamento começou no plenário virtual, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Mas um pedido de destaque do ministro Dias Toffoli levou a discussão para o plenário físico, recomeçando do zero.
O recurso tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão do STF servirá de parâmetro para a resolução de 1.471 casos que aguardam esse julgamento. A discussão é saber se o piso nacional se aplica aos servidores públicos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Nesta quarta-feira, os ministros retomaram o julgamento. O relator, ministro Alexandre de Moraes, começou o voto destacando que quem criou a obrigação do piso é responsável pelo pagamento. E aqui não há mais nenhuma dúvida em relação a isso. E por isso que me parece, como afastei inicialmente, que a emenda 120 de 2022, ela não torna prejudicada a ação, ela complementa a interpretação necessária para resolver a presente questão. Porque, repito, expressamente, os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão, esses recursos, consignados no Orçamento Geral da União, com dotação própria e exclusiva. Trata-se de responsabilidade única e exclusiva da União. Moraes também ressaltou que o combate das endemias é interesse da União e essa fixação de um piso salarial nacional é uma forma de igualar esse combate. Por isso, o relator votou no sentido de que o piso nacional de agentes comunitários de saúde se aplica aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, independentemente do regime jurídico a que estiverem vinculados. Eu proponho para o tema 1132 a seguinte tese. 1. É constitucional a aplicação do piso salarial nacional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, instituído pela Lei 12.994 de 2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o artigo 198, parágrafo 5º da Constituição Federal, com a redação dada pelas emendas constitucionais 63/2010 e 120/2022. E o item 2, a expressão piso salarial deve ser interpretada como a contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da categoria, acrescida das verbas fixas, genéricas e permanentes, pagas indistintamente a toda a categoria e que sejam desvinculadas de condições de trabalho específicas de cada servidor e não tenham por base critérios meritórios individuais. Na sequência, os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Nunes Marques acompanharam integralmente o voto do relator. Já o ministro André Mendonça divergiu em parte, por entender que piso se refere apenas ao vencimento e não às verbas pecuniárias correspondentes que sejam fixas, genéricas e permanentes. Nesse segundo ponto, a tese que eu proponho é a expressão piso salarial deve ser interpretada como definida pelo artigo 9º da Lei 11.350 de 2006, ou seja, como vencimento inicial das carreiras de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, sem considerar o acréscimo de qualquer espécie de gratificação ou verba remuneratória. O julgamento foi retomado na sessão do dia seguinte, quinta-feira, dia 27 de abril. É o que vamos conferir daqui a pouco. Continue com a gente, voltamos já com o Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias. Sessão da quinta-feira, dia 27 de abril. Logo no início da sessão, a retomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal do julgamento sobre a correção do FGTS, um dos grandes destaques dos julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Até agora, 2 ministros votaram no sentido de que os trabalhadores tiveram perdas na correção do fundo. Vamos acompanhar os detalhes sobre este processo com Carolina Chaves. A decisão do Supremo Tribunal Federal deve afetar cerca de 80 milhões de trabalhadores. Segundo a Caixa Econômica Federal, há 117 milhões de contas de FGTS ativas e inativas. Os ministros avaliam se a forma de correção do dinheiro nessas contas é correta.
Os valores são corrigidos em 3% ao ano, mais a TR, taxa referencial, que fica em torno de zero. A ação que questiona essa forma de correção aqui no Supremo foi apresentada pelo Partido Solidariedade. A legenda alega que os trabalhadores tiveram perdas acumuladas desde 1999, porque os índices não acompanham a inflação. No ano passado, por exemplo, o IPCA, que mede a inflação oficial, ficou em 5,58%. Em 2021 foi ainda maior, acima de 10%. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, e o ministro André Mendonça já votaram e consideraram que a correção deve ser, no mínimo, igual à da poupança. Barroso observou também que a decisão deve ter efeitos a partir da publicação da ata do julgamento. As eventuais perdas anteriores devem ser negociadas via legislativo, caso o Congresso queira se manifestar, ou por acordo de entidades dos trabalhadores com o governo federal. Em 2019, o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu a tramitação de todos os processos que discutem a correção das contas do FGTS, até a decisão final do STF. E esse processo foi apregoado efetivamente para a retomada do julgamento no início da sessão plenária da quinta-feira, dia 27 de abril. O ministro Nunes Marques, primeiro a votar, pediu vista do processo. Vamos continuar acompanhando aqui na TV Justiça. Agora, Karina, isso foi logo no início da sessão da quinta-feira. Na mesma sessão, um outro destaque, que foi justamente aquele julgamento que vimos na primeira parte do nosso programa Plenárias de hoje, que era a questão do piso salarial de agentes de saúde e de agentes de combate a endemias. Esse processo também foi retomado efetivamente na quinta-feira e, na verdade, ele foi finalizado. Qual foi o resultado? Por maioria, os ministros, como a gente disse no início do programa, seguiram o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator desse caso, que, como nós comentamos, já havia votado no plenário virtual, mas por um pedido de destaque do ministro Dias Toffoli, o processo veio ao plenário físico e o ministro Alexandre de Moraes acabou modificando o seu voto, justificando que teria havido uma alteração tanto na Constituição como na legislação que regulamenta o tema e que, portanto, a decisão do Tribunal da Bahia determinando o pagamento desse piso nacional aos servidores municipais deveria prevalecer, dando uma interpretação conforme a Constituição para os questionamentos dos dispositivos atacados. Então, ele disse, o piso nacional estabelecido pela Constituição, ele deve ser seguido não só pelos municípios, mas também pelo Distrito Federal e pelos estados. E na compreensão do que vem a ser esse piso nacional, deve ser entendido aquela remuneração mínima que compreende a soma dos vencimentos do cargo e das gratificações por avanço de competências. Contrário a esse entendimento, ficaram os ministros André Mendonça, Edson Fachin e o ministro Luiz Fux, que acabou votando na quinta-feira. Para eles, deveria ser aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca de piso salarial, já definido em uma outra ação direta de inconstitucionalidade que o Supremo já havia decidido, quando veio ao plenário uma discussão sobre o piso nacional dos professores do ensino médio, em que não deve ser considerada a remuneração global, mas sim os vencimentos básicos da categoria. Ficaram vencidos esses três ministros, prevalecendo, portanto, o voto do ministro Alexandre de Moraes. Julgamento concluído, falta apenas a fixação da tese, já que esse recurso extraordinário tem repercussão geral reconhecida e os processos que aguardavam esse julgamento deverão ter a mesma solução dada pelo plenário nesse recurso extraordinário. Preservando essa dinâmica muito comum no plenário do julgamento começar em uma determinada sessão, prosseguir posteriormente e também... Até mesmo numa plataforma, né? Começou no virtual e acabou vindo para o presencial. Inclusive, nós temos, na própria sessão da quinta-feira, a manifestação dessa dinâmica também em outro julgamento. O Supremo Tribunal Federal está julgando a legalidade do indulto individual concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira, condenado pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Vamos ver os detalhes na reportagem de Marta Ferreira. 4 partidos, PDT, Rede, PSOL e Cidadania, pedem a anulação do indulto individual. Alegam que o decreto presidencial violou os preceitos fundamentais da impessoalidade e da moralidade. Apontam ainda que o benefício foi dado quando ainda era possível entrar com recurso, ou seja,
antes do trânsito em julgado. Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por estímulos a atos antidemocráticos e ataques a ministros do tribunal e instituições como o próprio STF. Também foi condenado à perda do mandato, à suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de multa de R$212 mil. Só que no dia 21 de abril do ano passado, um dia depois da condenação, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez um decreto que concedeu perdão da pena de Daniel Silveira. Na prática, o decreto de indulto individual extingue a pena de prisão e o pagamento de multa, mas mantém a inelegibilidade e a perda do mandato. O STF julga se esse decreto é válido e se pode produzir efeitos, uma vez que foi dado antes do caso estar finalizado em definitivo. A presidente e ministra Rosa Weber é a relatora das 4 ações. O contexto em que o ato foi praticado revela claramente o intuito do presidente de fraudar a Constituição, a evidenciar desvio de finalidade. Apontam, desse modo, violação dos princípios constitucionais, da moralidade e da impessoalidade. Princípios esses incertos no artigo 37, caput da nossa Constituição Federal. Asseveram ainda a ocorrência de transgressão ao princípio da separação de poderes, pois com o decreto editado em 21 de abril de 2022, o presidente da República atribuiu-se competência para se portar como uma instância de revisão de decisões judiciais criminais que o desagradam, sob o suposto manto da concessão da graça constitucional. E ainda transmitiu o recado temerário, tendo em vista que parece dar a garantia da impunidade. O caso foi levado para julgamento do plenário nesta quinta-feira, começando com as sustentações orais. Mesmo com benefício, Silveira foi preso em fevereiro deste ano no Rio de Janeiro. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal que condenou o ex-deputado e ocorreu pelo descumprimento de medidas cautelares definidas pelo Supremo, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar as redes sociais. A continuação do julgamento você acompanha ao vivo no Direto do Plenário e os principais momentos, é claro, aqui no Plenárias. E a edição de hoje do Plenárias, ela fica por aqui. Lembrando que você acompanha o Plenárias também pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Portanto, Karina, a expectativa de novas decisões, inclusive dos processos que estão na perspectiva de fechamento ou continuação, já na próxima semana. É isso aí, Cadu. Na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo, direto do plenário, a gente acompanha esses julgamentos. Mas neste final de semana, o nosso encontro é no Plenárias. Obrigado, como sempre, pela sua companhia. E continue conosco aqui, na TV Justiça.